Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a série Caminhos do Budismo, o primeiro de um total de 25 encontros, intitulado Introdução à História Budista. Nesse nosso encontro introdutório, eu queria dar a vocês uma breve visão do budismo, da história geral do budismo. O nosso curso vai seguir uma trajetória histórica, desde os budistas da Índia antiga até os budistas que se tornaram parte tão importante, um componente tão vital da vida do século XXI. Portanto, eu creio que essa visão geral da história budista vai oferecer a você uma impressão mais clara, mais nítida do terreno que nós vamos cobrir juntos ao longo desses 25 encontros. Eu acho que é importante não só conhecer a história do budismo, mas encontrar algum caminho. Se pudermos, isso nem sempre é fácil, mas especialmente quando nós falamos de pessoas que viveram há muitos séculos. Mas se nós pudermos, eu gostaria de encontrar uma maneira de entrar nos corações e mentes em algum ponto aqui dessa nossa série, onde quer que essa mente esteja localizada no centro da personalidade, para que nós possamos compreender as pessoas que fizeram do budismo um elemento tão dinâmico na civilização asiática e agora, claro, tornam o budismo uma parte tão dinâmica da civilização do resto do mundo. E é por isso que a série é intitulada Caminhos do Budismo. Então, deixe-me começar falando sobre a origem e a expansão do budismo a partir da sua terra natal, que é o norte da Índia. O budismo começou no norte da Índia por volta de 500 anos AEC. AEC, como usamos essa abreviatura, geralmente nos estudos de religião que não são o cristianismo, significa antes da era comum ou antes da era cristã. A tradição budista recebe o nome de um homem que era conhecido por seus seguidores como o Buda, ou o Desperto. Ele nasceu numa família principesca, numa região do norte da Índia, que hoje fica no sul do Nepal. Naquela época, é claro, era simplesmente parte da grande entidade geográfica indiferenciada que hoje nós chamamos de subcontinente indiano. Eu suspeito que todos vocês já tenham nas suas mentes as imagens clássicas do que seria a aparência do Buda, né? O Buda é frequentemente retratado sentado muito serenamente num estado de contemplação, com os pés cruzados à sua frente, numa posição que nós aprendemos a posição de lótus. O Buda é a própria imagem da calma, a imagem da contemplação, né? Ele tem essa referência muito constante. Isso é claramente o que é um Buda, e essa é uma imagem desse ser calmo, contemplativo, que atrai muitas pessoas ao budismo durante séculos na Ásia e, claro, atraem até hoje, inclusive aqui para o nosso curso que começa nessa aula. E é exatamente isso o que transmite mais explicitamente a experiência do seu despertar. Mas o Buda nem sempre ficou sentado em estado de perfeita contemplação. Após o seu despertar, ele se levantou do trono da sua iluminação e ensinou sobre a sua experiência a outras pessoas nas estradas do norte da Índia. Os principais acontecimentos da sua vida ocorreram no que nós chamamos de Mayadesha, ou a região intermediária da bacia do Ganges, o rio Ganges. Esses locais ainda hoje são foco de peregrinação budista. Para compreender o significado da vida do Buda, nós vamos utilizar duas das nossas aulas, logo aqui no começo do curso, estudando o contexto religioso que o Buda enfrentou na Índia durante a sua própria vida.
o contexto que torna possível ao Buda ter um impacto religioso tão forte na civilização indiana. Depois nós vamos discutir as três categorias ou as joias que são fundamentais para a vida budista. Nós vamos fazer uma palestra sobre a vida do próprio Buda, duas aulas sobre os seus ensinamentos, que é chamado de seu Dharma, e depois uma aula sobre o desenvolvimento da comunidade budista primitiva, ou o budismo primitivo, além de mais uma aula sobre a tradição da arte budista. Depois de nos estabelecermos firmemente, né, colocarmos os pés no chão nesses primeiros aspectos da tradição budista, o nosso desafio passa a ser compreender a extraordinária diversidade do budismo à medida que ele evoluiu na Índia e depois em todos os países da Ásia. Na própria Índia, houve dois grandes movimentos de reforma que surgiram dentro da comunidade budista, não muito depois da vida do próprio Buda. Um deles foi chamado Mahayana, ou o Grande Veículo, e o segundo é chamado de Tantra. Nós falaremos sobre a palavra Tantra quando chegar a hora de discutirmos esse movimento com mais detalhes. Mas, nesse instante, eu acho que pode ser útil simplesmente imaginarmos que a palavra Tantra significa poder. Essa era uma tradição na comunidade budista indiana que enfatizava todas as técnicas que cultivam a sensação do poder. Cada um desses dois movimentos vai receber uma atenção muito significativa em encontros distintos, separados mais à frente aqui no nosso curso. Antes mesmo desses movimentos começarem a fermentar na Índia, o budismo foi levado para o Sri Lanka, a ilha que costumava ser chamada de Ceilão, perto do extremo sul da Índia, levada por missionários budistas no século III antes da Era Comum, né, no terceiro antes de Cristo. Como eu disse, a gente pode substituir a expressão antes de Cristo, para não centrar tanto no cristianismo, em Era Comum. E do Sri Lanka, o budismo, então, continuou para a maior parte do Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia. Nós não pensamos hoje na Indonésia como um país particularmente budista, mas alguns dos monumentos mais extraordinários da história do budismo encontram-se na Indonésia. O budismo se desloca para o norte, sai da Índia e entra na China, no segundo século da Era Comum, levado por monges e mercadores nas rotas comerciais que atrasavam essas caravanas e, de fato, passavam por regiões das montanhas do Indo Kush, até o Afeganistão e depois para as grandes rotas comerciais que nós chamamos, em geral, de Rota da Seda, que atravessavam a Ásia Central e chegavam aos principais centros mercantis do norte da China. Sobre a Rota da Seda, eu direciono a atenção de vocês à nossa série Os Bárbaros do Oriente, onde a gente explica desenvolvimento e utilização da Rota da Seda, principalmente nas dinastias chinesas iniciais e demais desenvolvimentos até o Império Mongol. Mas é interessante que eles chegam no norte da China e aqui o budismo encontra, claro, uma civilização antiga, uma civilização sofisticada. A China era uma região confiante, completamente civilizada, quando esses primeiros monges budistas começaram a fazer contato com a civilização chinesa. E para que o budismo se tornasse parte da China, como eventualmente aconteceu, era importante que os budistas fizessem algumas mudanças importantes na forma como pensavam e expressavam questões básicas na civilização budista. Dessa maneira, uma das nossas preocupações mais adiante nesse curso serão todas essas formas sutis pelas quais o budismo se transformou para se tornar completamente chinês, como nós
o referendamos. Da China, o budismo acabou sendo levado para a Coreia, o Japão e o Vietnã. Dessa forma, ao pensarmos esquematicamente aqui no início do nosso estudo, né, sobre as diferentes variedades de budismo no mundo, você pode agrupar o budismo coreano, o budismo japonês e o budismo vietnamita como expressões dessa grande vertente do leste asiático que está inserida no complexo mais amplo da tradição budista como um todo. No oitavo século da Era Comum, o budismo foi levado através do Himalaia, da Índia até o Tibete. Hoje, a figura aí do Dalai Lama, que é o líder da comunidade budista tibetana, é um dos líderes budistas mais visíveis, creio que provavelmente um dos mais ativos do mundo, e ele não é apenas um símbolo vivo do budismo tibetano. Mas, na verdade, para muitas pessoas, ele tem sido um símbolo do próprio budismo. Nós vamos dar uma atenção separada a todas essas principais variedades de budismo nas diferentes áreas culturais e vamos concluir o nosso curso com uma breve olhada na forma como o budismo se torna parte do mundo religioso que nós conhecemos, né, hoje, seja na Europa, nas Américas e em outras partes do mundo contemporâneo. Hoje, o budismo se espalhou por grande parte do mundo, e isso inclui Europa, inclui Oceania, inclui as Américas. Então, o budismo realmente se torna parte do nosso mundo moderno, e nós convivemos com ele de todas as formas possíveis e imagináveis. Para dar um exemplo, eu vou utilizar os Estados Unidos, que é um dos países das Américas com maior população budista, e fica nítido que o budismo, em alguns lugares, é mais forte nas comunidades étnicas, como é o caso da Sangha budista do Sri Lanka, na comunidade budista de Los Angeles ou nas igrejas budistas da América, uma importante comunidade budista que tem base japonesa e que fica centrada particularmente na Califórnia e no estado do Havaí, mas também possui centros em outros estados dos Estados Unidos, principalmente Nova York e na costa leste. Também se torna extremamente influente na comunidade de convertidos estadunidenses, e um dos acontecimentos mais intrigantes que nós vamos discutir no nosso penúltimo encontro é o aparecimento, o surgimento de toda uma nova geração de líderes budistas locais, tanto europeus quanto estadunidenses. Alguns desses líderes, como o teosofista do século XIX, conhecido como Coronel Olcott, OLCO2Ts, e outros como os budistas de Boston, liderados especialmente por Ernest Fenollosa, com dois L's, não só moldaram o desenvolvimento do budismo nos Estados Unidos, mas também, de uma forma muito curiosa e importante, moldaram a modernização do budismo na Ásia também. Então, você começa a ver essa retroalimentação do budismo entre a Ásia e as Américas, ou, se preferirem, entre o velho mundo oriental e o novo mundo ocidental. Esse coronel Olcott não só ajudou a trazer o budismo para as Américas, mas moldou muito a forma como os singaleses entendiam a sua própria tradição. E o Fenollosa dos budistas de Boston e alguns dos seus colegas ajudaram os membros da corte imperial japonesa a se apropriarem e a protegerem aspectos, né, da sua herança que havia saído de moda no final do século XIX. Dessa forma, ao estudarmos o budismo estadunidense, por exemplo, nós estudaremos também, de uma forma curiosa e, para dizer a verdade, surpreendente, a internacionalização do budismo e o feedback, a relação entre os budistas dos Estados Unidos e os budistas da Ásia. Dessa forma, como vocês podem imaginar, nós temos diante de nós uma história longa, uma história complexa que tornou a tradição budista extraordinariamente diversificada. E essa vai ser uma das questões que nós temos que enfrentar
ao longo do nosso curso. Alguns budistas, por exemplo, defendem a tradição muito austera de autossuficiência encontrada na antiga comunidade monástica budista, confiando simplesmente em si mesmos para alcançar a experiência do nirvana que o próprio Buda alcançou. Um exemplo disso é a prática monástica nos países budistas Theravada do Sudeste Asiático, e aí particularmente no Sri Lanka, onde o centro da atividade budista reside em grande parte entre um grupo de monges que aparecem vestidos de amarelo, saem pela manhã num ambiente muito agradável, de forma austera e simples, com as suas tigelas de mendicância, andando de casa em casa, estendendo as tigelas, tirando a tampa e convidando os membros da comunidade leiga a dar-lhes as esmolas que vão sustentá-los naquele dia em especial. Uma das regras clássicas do budismo tradicional é que monges não podem carregar comida de um dia para o outro. Então, todas as manhãs, esses monges têm que sair com suas vestes e suas tigelas para mendigar por comida. Essa tradição austera e simples é uma tradição que realmente surge da experiência do Buda, desde os primeiros estágios do crescimento da tradição budista. Você encontra o mesmo tipo de autossuficiência na tradição Zen do Japão. Há também outro aspecto importante da tradição que insiste que não é realmente possível e talvez nem mesmo desejável alcançar a salvação puramente por seu próprio mérito, confiando puramente no seu próprio poder, mas em vez disso confiar no poder de alguma divindade, alguma figura que é infinitamente maior que você. Um exemplo disso, que nós vamos estudar em algum detalhe à medida em que o curso avança, é a adoração do Buda Amida. O Buda Amida, adorado pelos budistas da Terra Pura no Japão. É claro que o budismo da Terra Pura chegou às Américas como muitas outras variedades de budismo, e algumas das suas manifestações, nos Estados Unidos em particular, se parecem muito com a devoção cristã, por causa do sincretismo. Um outro exemplo de devoção budista que vai ocupar grande parte da nossa atenção aqui nos próximos encontros é a devoção budista chinesa ao Bodhisattva, ou o Buda futuro. Não um Buda em si, mas uma divindade que se tornará Buda em uma vida futura. Ou o Bodhisattva, conhecido como Kuan Yin. Kuan Yin é frequentemente retratada como uma figura muito bela, feminina, que está em pé segurando um bebê. E na civilização chinesa, Kuan Yin é vista como a personificação da compaixão. Mas a compaixão está particularmente associada ao desenvolvimento de uma família saudável e feliz e ao dom dos filhos. Esse é um aspecto do próprio budismo que para muitas pessoas pode parecer desconhecido, mas também está profundamente enraizado na prática da tradição indiana e que vai necessitar um pouco da nossa atenção. No Tibete, um dos aspectos mais importantes da devoção religiosa está centrado não necessariamente nessas figuras celestiais, mas nos seres humanos que personificaram o seu poder. O Dalai Lama, em particular, é um deles, como já falamos. As pessoas às vezes pensam no Dalai Lama como um Buda vivo. Teoricamente, isso não é correto. O Dalai Lama é uma manifestação viva da compaixão do mesmo Bodhisattva que se manifesta como Kuan Yin na China, mas ele também tem uma capacidade extraordinária de tornar presente o poder da compaixão nas pessoas. Isso também é um aspecto importante da tradição budista, não apenas confiar em si mesmo, mas, de certa forma, abrir-se
ao poder que vem de uma figura que, de alguma forma, incorpora uma influência que é muito maior do que você. Se estivermos pensando na diversidade da tradição budista, também é importante lembrar que nem todos os budistas são devotos, são monges ou monjas, né? Ou então encarnações de poderes extraordinários de outro mundo. O budismo também tem se preocupado profundamente, de maneiras que podem ser surpreendentes para muitos de nós, na vida política na Ásia. O rei Ashoka, o imperador da dinastia Maurya, que reinou no século III antes da Era Comum, se converteu ao budismo e se tornou um protetor da tradição budista, estabeleceu na história budista um ideal que hoje é conhecido, ou pelo menos já é conhecido há muitos séculos, como Dharmaraja, ou seja, o rei justo, que é um protetor, um promotor e um defensor da tradição budista. O ideal de Ashoka foi imitado em sociedades budistas tradicionais tão diferentes quanto a Tailândia, por exemplo, a Indonésia, a China e o Japão. Na verdade, é muito importante na expansão do budismo em cada uma dessas culturas e está vivo hoje de uma forma bastante fascinante na figura de Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi é uma política, uma líder política, líder de protesto, movimento de protesto democrático no Myanmar, anteriormente conhecida como Birmânia. Nós vamos discutir um pouco da vida dela, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e é uma personificação notável do que você poderia chamar de valores políticos modernos, contemporâneos, democráticos, budistas. Dessa forma, uma descrição completa de uma sociedade budista teria de incluir não apenas monges, monjas e devotos, mas todos os reis, rainhas, doadores, apoiadores que se orientaram de uma forma ou de outra no ideal do Buda e apoiou instituições budistas e ajudou a espalhar os valores budistas por todo o mundo. Agora, à medida que nós avançamos na discussão sobre os ensinamentos budistas, nós veremos que a diversidade da tradição budista não deveria nos surpreender, na verdade, porque o próprio Buda disse que tudo é impermanente, todas as coisas passam. Então, a própria evolução da tradição budista exemplificaria essa verdade fundamental apregoada pelo próprio Buda. Tudo muda constantemente, não há nada que pareça absolutamente imutável. Ela evolui constantemente e nós mesmos desejaremos começar a sentir o dinamismo dessa evolução, desse processo de mudança. O Buda também disse que nada tem identidade permanente. Essa é a famosa doutrina budista do não eu, da negação ou da ausência do ego, e à medida que a tradição budista se transforma e se adapta a novas situações e a novas necessidades, às vezes parece que ela mudou tão radicalmente que é difícil saber o que é budista, afinal de contas. Então, a questão para nós realmente passa a ser, diante dessa incrível diversidade, existe alguma forma de dizermos o que realmente é o budismo? Definir, né? O que nós vamos estudar nesse curso? Provavelmente, para ser honesto, seria difícil responder essa pergunta de uma forma que satisfizesse todos os que recorreram ao Buda em busca de orientação ou todos os que se consideram budistas. Mas eu estou convencido de que a melhor forma de compreendermos essa tradição é observá-la como o desenrolar contínuo de um conjunto de histórias. Os budistas adoram contar histórias,
né? E automaticamente nós passamos a adorar contar histórias também. E eu suspeito que isso também se aplica a muitos de vocês que estão aqui, de modo que esse curso começa contando algumas das histórias que deram um caráter distinto à civilização indiana. Nós passaremos para a história do Buda, à medida que essa história foi lembrada e depois transformada por gerações dos seus seguidores. Em seguida, passaremos às histórias de algumas pessoas que usaram o modelo de vida do Buda para moldar as suas próprias vidas e moldar de forma profunda as civilizações onde vivem. E, finalmente, eu espero que a história do Buda e a história do budismo se tornem, de alguma forma, a sua história também. O budismo pode ser um grande desafio para as pessoas que cresceram no mundo ocidental, que pensam que religião tem a ver com a adoração de um Deus único, de um Deus todo-poderoso. E o Buda não aceitou a existência de um único Deus que criou o mundo. E por falar nisso, ele não aceitou a ideia de um eu permanente. Algumas pessoas pensam de fato que o budismo é tão diferente de tudo o que conhecemos como religião no mundo ocidental, que deveria ser chamado talvez de filosofia de vida e não de religião. De qualquer maneira, sim, temos que concordar, o budismo desafia e principalmente nos desafia a pensar de novas formas, pensar de novas maneiras sobre a natureza do mundo e sobre a possibilidade de uma vida humana satisfatória e produtiva. Eu acho que você vai descobrir que vale a pena passar algumas horas comigo aprendendo a olhar para esse mundo através dos olhos budistas. São 25 encontros, pode parecer muito, mas te garanto que não é. Na verdade, apesar da extensão do curso, nós iremos abordar vários aspectos, o que significa que o nosso curso é um curso de sobrevoo, é um curso introdutório. Você vai ouvir falar de muitas coisas aqui pela primeira vez, terá um grau ou outro de aprofundamento no que nós vamos comentar, mas é importantíssimo dizer já no primeiro encontro que nenhum assunto, nenhum tema será de todo esgotado em absoluto, porque, afinal de contas, cada um dos tópicos abordados aqui nessa nossa série já poderia ser um curso em si só, né? Não digo 25 cursos diferentes, mas todos nós sabemos, o diabo vive nos detalhes, já dizia o velho ditado. Então, se a gente mergulhar demais, é capaz de se perder. Por isso que boa parte das nossas séries aqui são produzidas como um primeiro encontro, um curso introdutório, uma abordagem inicial, e aí você pode, a partir dessa abordagem inicial, fazendo novas pesquisas, né, dentro de artigos científicos, dentro de obras acadêmicas de renome, você pode se aprofundar e, claro, estudar mais sobre aqueles elementos que, em especial, atraíram o seu olhar. Eu quero deixar muito claro também todos os elementos que a gente apresenta aqui. Afinal de contas, esse pode ser, para alguns, um reencontro com o budismo. Você pode chegar até esse curso com leituras prévias, o que é ótimo, vai me ajudar bastante na explanação de conceitos mais complexos, mas você também pode chegar com uma natureza crua, né? Tábula rasa em budismo e nesse universo oriental asiático. Então, me permitam fazer um resumo do que eu falei nesse encontro de hoje, para que nós tenhamos em mente com muita clareza aquilo que nós vimos e os detalhes principais do que nós vamos estudar nesse curso. É uma jornada importante, eu espero, que vai iluminar, sem trocadilhos, aspectos fundamentais da natureza do budismo, da sua história e daqueles que tornaram a multiplicidade do budismo tão importante. Vamos resumir, então, o que nós vimos hoje e assim ficamos à vontade de deixar vocês preparados para esse curso, né? Para além da introdução, para além do prólogo, para além desse proêmio, eu os exorto a estar conosco nos próximos 24 encontros. Nessa aula de hoje,
vimos que nos seus 2.500 anos de história, desde a época de Buda até hoje, o budismo cresceu de uma pequena comunidade religiosa no norte da Índia para um movimento que agora abrange todo o mundo. Moldou o desenvolvimento da civilização na Índia e no Sudeste Asiático, teve grande influência nas civilizações da China, Tibete, Coreia e Japão, e hoje se tornou uma parte importante do mundo multirreligioso da Europa e das Américas. Essa nossa série vai explorar a tradição budista como o desenrolar de uma história. É a história do próprio Buda, a história de gerações de pessoas que usaram o modelo de vida do Buda para moldar não apenas as suas próprias vidas, mas também as sociedades em que vivem. O budismo se originou no norte da Índia, por volta de 500 anos antes da Era Comum. A tradição recebe o nome de um homem que era conhecido por seus seguidores como Buda ou o Desperto. Ele nasce de uma família principesca numa região do norte da Índia, hoje fica ao sul do Nepal. Muitas vezes é retratado sentado, com muita serenidade, com os pés cruzados, né, no colo, em posição de lótus. É a própria imagem da calma e da contemplação, a imagem que atrai as pessoas ao Buda durante muitos séculos e a imagem que transmite mais explicitamente a experiência do seu despertar. Mas o Buda nem sempre ficou quieto em perfeita contemplação. Depois de despertar, ele se levantou, ensinou a sua experiência a outras pessoas nas estradas do norte da Índia, e os principais eventos da vida do Buda ocorreram na região chamada de Mayadesha, região média da bacia do Ganges, locais que hoje ainda servem de foco de peregrinação. Para nós compreendermos o significado da vida do Buda, vamos usar 2 aulas logo no início do curso para estudar a formação religiosa que tornou possível a Buda, né, ter esse impacto religioso tão forte na civilização indiana. Depois vamos discutir as 3 categorias ou as joias que são fundamentais para a vida budista. Faremos uma aula sobre a vida do próprio Buda, 2 sobre os seus ensinamentos ou Dharma, mais uma sobre o desenvolvimento da comunidade budista primitiva e outra sobre a tradição budista. Esse é o primeiro bloco do nosso curso, e depois de nós termos estabelecido firmemente as tradições da comunidade primitiva, o nosso desafio passa a ser compreender a extraordinária diversidade do budismo à medida que ele evoluiu na Índia e em todos os países na Ásia. Na própria Índia, surgiram 2 grandes movimentos de reforma que mudaram a face do budismo. O primeiro deles é o Mahayana, ou o grande veículo, e o segundo é o Tantra, palavra difícil de traduzir, mas poderíamos pensar, por enquanto, apenas como poder. Vamos explorar as tradições Mahayana e Tântrica em aulas separadas para cada uma receber devida atenção. E antes mesmo desses movimentos começarem a fermentar na Índia, o budismo é levado para o Sri Lanka, antigo Ceilão, onde missionários budistas do século III a.C., né, fizeram contribuições, levaram esse budismo para lá. Do Sri Lanka vai para grande parte do Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia. O budismo entra na China efetivamente no século II, né? Aí já na Era Comum, levado para o norte por monges e comerciantes das montanhas do centro da Ásia, através da Rota da Seda para o coração da China, e aqui ele encontra uma civilização muito antiga e sofisticada que fez muitas mudanças ao longo da sua vida, né, da sua transformação, mudanças importantes nos valores considerados valores budistas, né, por assim dizer, para que o budismo possa ser totalmente aceito como parte da civilização chinesa. Da China, o budismo é levado para a Coreia, para o Japão, para o Vietnã. No século VIII, o budismo é levado através do Himalaia, da Índia até o Tibete. Hoje, o Dalai Lama, líder da comunidade budista tibetana, é um dos líderes budistas mais visíveis e ativos no mundo. Em muitos aspectos, ele não é apenas um símbolo vivo do budismo tibetano, mas para alguns é o próprio budismo.
Nós vamos dar atenção especial às principais variedades do budismo em todas essas áreas culturais. Vamos concluir o curso dando uma breve olhada na forma como o budismo se tornou parte do mundo religioso que nós conhecemos no século XXI e fazendo um grande resumo na nossa última aula. Hoje, o budismo se espalhou por grande parte do resto do mundo, incluindo a Europa, a Oceania e as Américas, e ao interagir com novas tradições culturais, ele também se transforma de forma surpreendente. Em alguns lugares, esse budismo acaba sendo mais forte em comunidades étnicas. Eu dei o exemplo da Sangha budista do Sri Lanka, que fica em Los Angeles, e das igrejas budistas da América, né, que é uma comunidade baseada no Japão e na costa oeste, no Havaí, porque os Estados Unidos ele tem essa diversidade cultural muito forte e, surpreendentemente, é um dos países que concentra o maior número de budistas das Américas. Torna-se extremamente influente o budismo nas comunidades também dos convertidos estadunidenses, e um dos desenvolvimentos mais intrigantes da história budista recente é o aparecimento de toda uma nova geração de líderes budistas locais europeus, né? E também das Américas como um todo. Alguns desses líderes, o caso do Coronel Olcott, teosofista do século XIX, ou então dos chamados budistas de Boston, liderados, como eu disse, pelo Ernest Fenollosa, vão moldar até a história do budismo na Ásia. É uma longa e complexa história que torna a tradição budista muito diversificada. Alguns budistas defendem a tradição austera de autossuficiência encontrada nas primeiras comunidades budistas, como na prática monástica do budismo Theravada no Sudeste Asiático e na comunidade Zen que está no Japão. Outros budistas sentem que não é possível alcançar a salvação simplesmente com base nos seus próprios esforços. Em vez disso, eles vão confiar no poder das divindades que têm a capacidade de, aspas, salvar os adoradores do sofrimento dessa vida. Nós vamos ver um exemplo dessa tradição de salvação na adoração do Buda Amida pelos budistas da Terra Pura, no Japão. Parece muito interessante, porque os budistas têm essa devoção ao Buda Amida, e isso correlaciona-se com a ideia de salvação. Os budistas chineses muitas vezes vão expressar o mesmo tipo de reverência pelo Bodhisattva, ou Buda futuro, Kuan Yin. Os valores budistas nem sempre vão se preocupar com coisas que a gente chamaria de estritamente religiosas. O budismo também está profundamente enredado na vida política das sociedades budistas, para surpresa e às vezes até escândalo de alguns. Lá atrás, o rei Ashoka, imperador da dinastia Maurya na Índia, se converte ao budismo, século III a.C., ajuda a estabelecer o ideal de Dharmaraja, de rei justo, e esse ideal de Ashoka é imitado em culturas budistas tradicionais da Tailândia, da Indonésia, da China e do Japão. E isso vive até hoje. Eu dei o exemplo, né, do Myanmar na figura de Aung San Suu Kyi, né? Uma descrição completa de uma sociedade budista teria que incluir não só monges, monjas e os devotos dos salvadores budistas, mas todos os reis, rainhas, doadores e apoiadores que se orientaram para o ideal do Buda, apoiaram instituições budistas e ajudaram a espalhar os valores budistas por todo o mundo. Quando estudarmos os ensinamentos do Buda, nós veremos que a diversidade da tradição budista não é nenhuma surpresa. O Buda diz que tudo é impermanente. A própria evolução da tradição budista já exemplificaria essa mesmíssima verdade. O Buda também afirma que nada tem identidade permanente, que é a ideia da ausência do ego, né, da expressividade do ego dentro desse contexto, né? Então, a ausência desse ego aí, né, o não eu, e à medida que a tradição budista muda e se adapta a novas situações, novas necessidades, ela vai mudar tão radicalmente que é difícil a gente saber o que é budismo, afinal das contas. E é diante dessa diversidade absurda que vai existir uma maneira, ou pelo menos nós esperávamos que existisse uma maneira de afirmar o que é efetivamente o budismo.
né? E aí você começa a entender o porquê que o curso, né, apesar de eu já ter esclarecido, mas o porquê que ele se chama de Caminhos do Budismo. Porque provavelmente é difícil responder à pergunta do que efetivamente é o budismo de uma forma que satisfaça a todos aqueles que olharam para Buda como exemplo, né? Ou que se consideram hoje budistas, né? Então, nós vamos encontrar o melhor caminho, imagino eu, através da complexidade do budismo, se a gente o encarar como uma série de histórias concomitantes. Então, a gente vai contar histórias, histórias de civilizações distintas, histórias de figuras políticas e religiosas distintas, mas que, de uma certa forma, vão contribuindo concomitante em vários lugares do globo para o desenvolvimento da história maior, que é a história do budismo, né? Nós vamos passar para a história do Buda à medida que essa história foi lembrada e transformada por gerações de seus seguidores, e aí veremos a história de algumas pessoas que usaram o modelo de vida do Buda para moldar suas vidas e as civilizações nas quais eles vivem. Por fim, como eu disse, eu espero que a história do Buda e a história do budismo se tornem, de alguma maneira, a nossa história, e o budismo pode ser um grande desafio para as pessoas que cresceram aqui no mundo ocidental, pensam que religião é só adoração a Deus Todo-Poderoso, mas o Buda não aceita a existência de um único Deus que criou o mundo. Isso já deixa a gente pelo menos na perspectiva ocidental, em maus lençóis. Algumas pessoas vão pensar que o budismo é tão diferente que ele deveria ser uma filosofia de vida, não uma religião. Seja como for, o que o budismo faz? Nos desafia a pensar novas formas da natureza do mundo, a possibilidade de uma vida humana satisfatória, de uma vida humana produtiva, né? Então, o budismo tem aí uma série de implicações, uma série de elementos, uma série de valores que podem ser fantasticamente importantes, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, vamos conversar sobre, feito o resumo, né, de tudo que eu falei, de uma forma mais sintética para vocês confirmarem se não há nenhuma dúvida, vamos iniciar os trabalhos a partir do nosso próximo encontro. Ele vai ser dedicado à Índia na época do Buda. Depois eu quero conversar com vocês no nosso terceiro encontro sobre a doutrina da reencarnação. E aí, na aula seguinte, vamos falar sobre a história do Buda, né? Depois, alguns valores importantes, como a ideia do sofrimento, uma aula dedicada a isso, o caminho do Nirvana, depois a comunidade monástica budista e, como eu disse, a arte e arquitetura budista. Vemos uma aula que já será a nossa nona aula, toda dedicada ao budismo Theravada do Sudeste Asiático, depois a aula do budismo Mahayana, e aí demos cabo de 10 encontros. Para frente, temos uma aula sobre os bodhisattvas, sobre o conceito do vazio, da filosofia budista, uma aula sobre o Tantra. Chegaremos à nossa 15ª aula, falando sobre as ideias no entorno do preceito da mandala, depois a expansão do budismo no Tibete, as escolas tibetanas, a figura do Dalai Lama, as origens do budismo chinês, e no nosso 20º encontro falaremos do período clássico do budismo chinês. Aí eu passo para as origens do budismo japonês, né, que eu vou destrinchar em mais 3 encontros, e aí a gente encerra falando do budismo, hoje fazendo no nosso último encontro, 25º da série, um grande apanhado, um grande resumo de todos esses preceitos, né? Eu acho que o fato do curso ser um curso à distância pode dar margem para muitas dúvidas, então por isso que eu fiz questão de deixar tudo muito bem explicado e fazer um bom resumo do que a gente aborda aqui. Sempre que se fizer necessário, sempre que possível dentro do tempo que eu tenho, eu volto, faço um resumo, porque aí a gente apresenta as mesmas ideias com palavras diferentes e dá margem, assim, para que o nosso entendimento seja mais pleno, né? E dessa maneira eu confio que a mensagem vai ser transmitida e vocês terão
total destreza e habilidade para, caso assim desejarem, prossigam com os estudos dentro do budismo. Como eu disse, é um caminho diferente, é um caminho fascinante. Espero que vocês gostem. E mesmo se isso não for exatamente uma filosofia que você queira adotar ou que você queira seguir, permita-se o benefício da dúvida, no sentido de utilizar isso como uma referência, né? Isso vai auxiliar bastante ao longo dos encontros, né? Não é preciso ser cristão para fazer um dos nossos cursos sobre o cristianismo, não é preciso ser budista para fazer um dos nossos cursos sobre budismo, não é preciso ser historiador para estudar as nossas séries de história, não é preciso ser artista para ver as nossas aulas sobre a arte. Na verdade, o único pré-requisito é a mente aberta para que nós tenhamos a oportunidade de ver o quão variadas são as formas de apresentação de crenças, de valores e a definição de toda uma filosofia, de toda uma abordagem, né, da vida através da ótica e do prisma dessas grandes figuras que adotam coletivamente essa alcunha de budistas. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!